Muito bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos. Minha especial saudação a você que me deu a honra de se inscrever no canal e o meu convite a você que ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho, ative as notificações para você acompanhar as nossas aulas de direito penal e de processo penal. E também aos sábados e aos domingos acompanhar o nosso Cantinho da Fé. O Cantinho da Fé é uma parte do meu canal que visa trazer àqueles que assistem os vídeos a palavra de Deus. Nós somos bombardeados por notícias ruins, epidemias, mortes, assassinatos, traições, uma série de coisas que acabam deixando a gente para baixo, e nós precisamos nos fortalecer, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E eu fiz durante a pandemia alguns cursos de teologia e estudei grande parte, fiz bastante estudos sobre a Bíblia. E cada vez que eu leio a Bíblia, eu encontro uma coisa diferente. É inacreditável o poder da sabedoria que existe dentro desse livro. Um dos livros mais vendidos do mundo, porém um dos menos lidos e menos aplicados. O tema de hoje vai falar de um personagem da Bíblia que se chama Eliseu, o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu foi o sucessor de outro grande profeta, que foi o profeta Elias. Em hebraico, Eliseu quer dizer Deus é a sua salvação. E ele foi a salvação no capítulo 4 de 2 Reis, em várias situações. A primeira delas foi o de uma mulher que havia perdido o marido e os filhos iam ser pegos como escravos para pagamento da dívida. E Eliseu, sabendo disso, que hei de fazer? Declara o que você tem em casa. E a mulher disse, eu tenho azeite. Então ele disse, vai para lá, pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios que não sejam poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu ele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio foram os vasos, e disse a seu filho, traz mais um vaso. Porém ele disse, não há vaso algum. Então o azeite parou. Então ela veio saber ao homem de Deus. E Eliseu disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Veja o que o profeta de Deus faz com o azeite, que era a única coisa que a mulher tinha na casa dela. Ele multiplica esse azeite a tal ponto desse azeite chegar para dar para pagar toda a dívida e ainda sobrou para que ela vivesse com seus filhos. Isso faz com que eu e que você possa refletir. Deus faz do pouco o muito. E outra coisa que é importante nessa passagem, ela pegou vários vasos porque ela tinha vários amigos. E aquele que, imagine se essa mulher não tivesse
muitos amigos. E eu faço uma pergunta para você agora. Se acontecesse isso com você e você tivesse que pedir para algum amigo seu vasos para encher de azeite, quantos amigos seus iriam lhe emprestar uma vasilha? Porque amigos, nós contamos nas horas das dificuldades. Porque na hora da festa, lota. E na hora da dificuldade não enche uma mão. O único amigo que nós temos é Jesus Cristo. Numa outra passagem, também conhecendo o profeta Eliseu, ele estava passando por um local, passava sempre por esse local, e uma sunamita sugeriu ao marido dela que fizesse um cômodozinho para Eliseu, para que ele pudesse fazer suas refeições e repousar durante o tempo que ele ficasse lá. Muito bem. E Eliseu ficou muito grato. E eu sempre falo que a gratidão é o maior atributo do ser humano. O ser humano que não é grato, para mim, é um ser humano inerte. Né? Ele chamou a moça e falou o que ele poderia fazer por ela. E Geazi, que era mais um personagem, aquele que ficava junto com Eliseu, disse que a sunamita não tinha filhos. E Eliseu falou para a sunamita que ela ia ter um filho. E a sunamita duvidou. E quantas vezes nós recebemos revelações divinas e não acreditamos nela, tal qual a sunamita não acreditou. Tempos depois ela ficou grávida. Aí acontece um outro fato interessante. O menino sofre uma violenta dor de cabeça e vem a falecer. Essa moça demonstra uma fé inabalável, monta numa jumentinha, não para em lugar nenhum até encontrar o profeta Eliseu. Quando ela encontra o profeta Eliseu, Eliseu manda Geazi para ir até o menino e dá o bastão a Geazi. Mas Geazi não consegue ressuscitar o menino. O que faz Eliseu? Vai até o menino, chega, coloca o seu rosto do lado do menino, o seu corpo do lado do menino, ora a Deus, e Deus ouve a oração do seu profeta e ressuscita o menino. Então nada, meus amigos, é impossível para Deus. Absolutamente nada. Então aqui nós demonstramos que até ressuscitar mortos, os profetas faziam. E aqui vale uma reflexão. Os seus sonhos, que estão mortos, monta na jumentinha, vai atrás de Deus, que Deus vai colar o seu corpo junto ao dele e vai ressuscitar esses seus sonhos. Uma outra passagem que também consta no livro de Reis, capítulo 4, é o veneno na panela. Eliseu pediu para que um dos seus homens fosse buscar ervas para fazer uma sopa. Fizeram a sopa e de repente, como a gente vê no versículo 40, deram para os homens comer. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. E não havia mal nenhum na panela. Aqui eu gostaria de dizer para você que muitas vezes a tua panela, alguém coloca um veneno dentro dela. É uma palavra maliciosa, é uma inveja, é uma situação de calúnia, de injúria, de difamação.
é uma situação de, muitas vezes, querer estar no seu lugar. E muitas vezes esse veneno acaba te atingindo. Mas fique tranquilo. A inveja, o invejoso, ele toma o veneno dele querendo que o outro morra. Mas Deus, nesse momento, está colocando na sua vida farinha dentro da sua panela para tirar todo esse veneno que jogaram contra você. E por fim, como eu disse, do pouco se faz muito. Eliseu recebeu um homem e esse homem deu pães, 20 pães de cevada e espigas verdes para Eliseu. E Eliseu disse: sirva ao povo. O servo de Eliseu, descrente, como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse Eliseu: dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor: comer e sobrará. Então pôs diante do povo, eles comeram e deixaram sobras conforme a palavra do Senhor. E o que eu quero falar para você? Muitas vezes aquilo que você tem dentro da sua casa, que é supérfluo, para o outro é o necessário. Muitas vezes você pode fazer multiplicar na vida das pessoas a caridade. Não custa nada você comprar, vai fazer a compra do supermercado, comprar um pouquinho a mais, algumas coisinhas a mais, um arroz, um feijão, um macarrão, um fubá, e dar para uma pessoa carente. Porque Jesus ensina que o maior mandamento é amar a Deus e depois o próximo. E quando você não puder fazer isso financeiramente, você pode fazer com palavras. E palavras, meus amigos, elas edificam uma pessoa, elas levantam uma pessoa, elas encorajam uma pessoa. Porém, não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, e sim aquilo que sai. E aquilo que sai da sua boca é aquilo que está cheio, o seu coração. Então procure falar a palavra de paz, de amor, de fraternidade, de compreensão. Não seja gasolina, seja água, seja pacificador. Então o Cantinho da Fé tem essa finalidade, trazer esse alento para vocês. Um alento de paz, um alento de prosperidade, um alento de amor, de carinho. E que vocês adquiram, como eu adquiri, o hábito de ler a Bíblia. Se vocês puderem ver, eu faço sempre questão de mostrar, eu leio, grifo e ainda coloco em vermelho as partes mais interessantes. Porque quando eu releio de novo aquilo que está grifado e aquilo que está em vermelho, talvez é para aquele momento que eu estava passando, vai servir para outro momento. Então todo sábado e todo domingo vocês vão contar com o Cantinho da Fé. E sempre nós vamos falar de temas relacionados à atualidade, ligados à Bíblia, e fazemos um estudo bíblico a respeito de certas passagens, certos personagens, para que a palavra de Deus ela possa ser uma semente que lançada na terra fértil, que é você, para que ela se enraize, para que ela cresça e para que ela dê muitos frutos e frutos em abundância. Eu desejo para você um ótimo sábado, que Deus te abençoe imensamente e a sua família, e desejo a paz de Cristo no coração de cada um de vocês. Um grande beijo e que Deus
os abençoe.